viver sorrindo, ter um rosto lindo, é preciso andar com Jesus. Nós vamos cantar nessa noite do cantor cristão número 295. Eu peço para que os irmãos abram, por favor. Vamos cantar a primeira, a segunda e a última estrofe. Ti
à frente, de ir desbravar, de ir na vanguarda, de ir para povos ainda não alcançados, de deixar a pátria, de deixar os parentes, de deixar o conforto, de deixar a cultura da pessoa e então ir para um lugar que Deus determina na sua soberana vocação. E graças a Deus, porque milhares de rapazes, milhares de moças, milhares de homens e mulheres em cada geração têm atendido a vocação missionária e têm dado as vidas para seguir para o campo. Os batistas que começaram no Brasil, William e Anna Bagby, estavam nos Estados Unidos, membros das igrejas, se preparando para a obra missionária, quando o general Hawthorne havia estado no Brasil. Um batista do sul dos Estados Unidos havia visitado o Brasil e havia se apaixonado pelo campo brasileiro, pouco conhecido na América do Norte. Mas Hawthorne começou a visitar as igrejas batistas do sul dos Estados Unidos e ali divulgar o Brasil. E Bagby assistiu a uma dessas conferências, e ele que estava desejoso, o grande campo na época era a China, ele estava desejoso de ir para a China, e ele começou a considerar seriamente alterar o seu campo de missões e partir para o Brasil. Depois de orar e de consultar a vontade de Deus, Bagby percebeu que o Brasil era o seu campo. E ele estava noivo com Ana, e compartilhou com ela que também era vocacionada para o campo da China. E ela prometeu que iria orar a Deus a respeito disso. E a resposta foi que o casal se sentiu chamado por Deus para vir ao Brasil. E foi o casamento, realizou o casamento. E a viagem de núpcias foi num veleiro. A viagem de núpcias foi num veleiro, a viagem durou um mês. E o casal veio para o Brasil, onde se estabeleceu, veio para a região de Campinas, aprender a língua. Depois começaram o trabalho batista no Brasil, em Salvador, na Bahia, dia 15 de outubro de 1882. Numa estalagem em Barbacena, eles não sabiam ainda onde começar o trabalho. Numa estalagem em Barbacena, com mais um casal, os Taylor, que havia chegado no Brasil depois, e o ex-padre convertido, Antônio Teixeira de Albuquerque. Não se sabe ainda, as pesquisas ainda são vagas a respeito de como Antônio Teixeira de Albuquerque chegou a se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, mas nós o achamos junto com os dois casais em Barbacena, numa estalagem. Eles colocaram o mapa do Brasil sobre a cama e eles se ajoelharam, pedindo orientação de Deus, em que cidade do Brasil eles deveriam começar a obra de Deus. E não sabemos também o processo. Uma coisa que sabemos é que eles ficaram convictos depois de que a Bahia, a cidade de Salvador, na Bahia, seria o lugar, ponto estratégico do começo das pregações. E para lá seguiram os 5 missionários, os 2 casais norte-americanos e o brasileiro Antônio Teixeira de Albuquerque, e com 5 membros iniciaram a primeira igreja batista do Brasil. 5 pessoas. Anna Bagby tinha uma especialidade. Ela usava muitas empregadas domésticas para trabalhar, ajudar no seu trabalho, e não perdia uma, ganhava todas. Ela evangelizava as empregadas domésticas que trabalhavam em sua casa, e uma a uma trabalhavam com ela, iam conhecendo o plano de Deus e aceitando Jesus Cristo como Salvador, de modo que o elemento feminino foi se fortalecendo na igreja, no começo da igreja. Mais tarde, Antônio Teixeira de Albuquerque se casa. Ele era lagoano e ele põe no coração que deveria começar o trabalho pioneiro em Alagoas, e isso evidentemente ele faz, iniciando mais tarde o trabalho em Alagoas, a primeira igreja batista também na capital alagoana. Bagby carregou ao longo de sua vida uma cicatriz na testa, porque numa das pregações ao ar livre em Salvador, a perseguição que foi movida contra os novos pregadores redundou em uma multidão que foi tumultuada pelas autoridades eclesiásticas do local, e essa multidão deliberou impedir a realização do culto.
E então, com pedras e ameaças, eles atacaram aqueles crentes na rua, e Bagby levou uma pedrada na cabeça e desmaiou, aquele ferimento na cabeça, sangrando. E logo em seguida, por causa desse incidente, que até pensavam que mataram o missionário, o povo arrefeceu um pouquinho, a situação se acalmou, eles conseguiram terminar o culto e depois levaram Bagby para casa. E Taylor falou para ele: eu vou carregar uma inveja durante a minha vida. Você vai ter o privilégio de ter uma cicatriz por causa de Jesus. Eu gostaria que aquela pedra viesse para mim. E realmente, Bagby ficou com uma cicatriz na testa, como marca no seu corpo, daquele que plantou as primeiras sementes do Evangelho, começou a obra batista aqui no Brasil. Um homem privilegiado. É um exemplo, dentre tantos que poderíamos dizer. Bill Wallace, por exemplo, que foi para a China, sendo médico cirurgião formado nos Estados Unidos, chamado para missões, foi convidado para ser professor na faculdade onde ele fizera o curso. Tão brilhante foi o seu curso, ele recusou a carreira brilhante de médico, de professor de medicina nos Estados Unidos, e foi para a China, chamado por missões, onde morreu muito cedo. Poucos anos depois de chegar lá, em 1937, a ofensiva japonesa no Oriente começou a invadir a China e chegou onde estava Bill Wallace. Então chegaram ali as tropas japonesas e viram aquele norte-americano, alto, loiro, olhos azuis, quase 2 metros de altura, né? Um homem fino, bem preparado, e pensaram que ele fosse um espião. Os japoneses apostaram que ele fosse um espião. E ele contou que ele era um missionário, que ele estava ali para pregar o Evangelho, mas eles não acreditaram que um homem daquela envergadura, uma pessoa daquela categoria de pessoas, estaria lá no interior da China, num lugar absolutamente desconfortável, lidando com pessoas da mais baixa classe, simplesmente por amor a Jesus Cristo. Os japoneses jamais poderiam, evidentemente, absorver esse pensamento. Então eles apostaram que Bill Wallace era um espião e torturaram o missionário até a morte, para que ele contasse coisas, para que ele revelasse segredos, para que ele admitisse, na verdade, que era um espião inimigo. Atitudes como esta, David Brainerd, por exemplo, que amava os indígenas. Quando eu vejo o pastor Marcelo, eu me lembro de David Brainerd, dos Estados Unidos, que amava os indígenas. E ele viajava nas extensões desérticas da outra América com qualquer tempo, muitas vezes debaixo de tempestades de neve. E por causa deste ímpeto missionário, evangelístico, o amor às peles vermelhas, ele faleceu aos 29 anos de doenças respiratórias irreversíveis, por causa das intempéries que enfrentava para falar aos peles vermelhas nos Estados Unidos. Eu gostaria de falar de Albert Schweitzer na África e tantos outros nomes, Adoniran Jana Judson na Birmânia. A história do heroísmo missionário é algo que não se pode ler sem se tomar de amor e sem se tomar de paixão pela obra missionária. Eu creio que meu amor por missões, e vou dizer até aos irmãos, a convicção de ser um pregador do Evangelho, se deveu a logo que me converti, bons livros de biografias de missionários chegaram às minhas mãos. Eu posso dizer que 2 livros mudaram a minha vida. O primeiro, certamente, a Bíblia, a Palavra de Deus. E o segundo tipo de livro que mudou a minha vida foi ler a história dos grandes heróis da fé, os grandes missionários. Deus não me chamou para ir para o campo fora, mas Ele me concedeu o privilégio de estar numa igreja, dirigindo uma igreja batista, e a partir desta igreja, juntamente com ela, me sentir parte da obra missionária, me sentir consoante, me sentir harmônico com o movimento missionário, saber que não estou no mundo à toa, não estou solto no espaço, que eu estou fazendo missões na outra ponta. Se em uma das pontas as pessoas estão indo, dando a vida, estão se arriscando, estão contraindo as mais estranhas doenças. Uma das nossas missionárias já apanhou mais de 9 malárias. O filhinho que nasceu com 8, 9 meses já apanhou malária também no campo, e ela não quer voltar.
O pastor Valdomiro Timchak chamou de volta, mas ele disse: eu não volto para o Brasil. Deus me chamou aqui, eu vou ficar, se precisar pregar mais 9 Himalaias, tudo bem, Deus tem a minha vida nas mãos, eu não volto para o Brasil. O missionário se recusou a voltar para o Brasil, apesar do corpo combalido pela enfermidade, e o filhinho, que é a coisa mais preciosa de uma pessoa, é o seu filho. E já com essa idade, antes de completar um ano, já apanhou malária. Ana Alzira, que faz missões no meio de uma revolução, muitas vezes tem que parar. Hoje parou o culto porque faltou luz, mas os irmãos imaginem ter que parar o culto para passar o tiroteio. Quando os rebeldes e as tropas legalistas na região lá onde Ana Alzira se encontra, os combates são feitos a qualquer momento. E várias vezes os crentes tiveram que parar o culto e deitar-se debaixo dos bancos, até que as metralhadoras, os fuzis, as granadas passassem, e depois então reiniciar o culto, se não tivesse ninguém ferido dentro. Às vezes interromper o culto para atender as pessoas que lá fora do lugar de culto estavam sangrando, feridas pelas balas dos inimigos. Então, quando ouvimos dessas narrativas, esses testemunhos da obra missionária, a única maneira de nós nos sentirmos em paz com a consciência, a única maneira de nos sentirmos bem no conforto de uma cidade como São Paulo, com seu emprego, sua boa casa, você vai trabalhar, uma condução te leva, você não precisa ir a pé, você não está em risco de pegar uma malária, uma febre amarela, não? Você precisa de um médico na esquina, você encontra. A única maneira de nos sentirmos bem diante da obra missionária, nessa relativa segurança, nesse relativo conforto em que nos encontramos, é sustentar a obra missionária. Então, ide. Há pessoas que estão indo, elas estão lá, mas há pessoas que têm que ficar para sustentar o seu trabalho. Pregai. A finalidade do missionário é anunciar. A finalidade é pregação, é anúncio. Ninguém se converte num vácuo. A pessoa tem que ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, por isso, pregai. A fé vem pelo ouvir. Eles estão lá para isso. São vozes que estão falando de Deus. Não há outro tema na pregação, não há outra ênfase, não há outra preocupação, não há outra prioridade, a não ser anunciar que só Jesus Cristo salva. Pregai o Evangelho. Terceiro, Evangelho é boas novas, é uma boa notícia. Que notícia maravilhosa. Somos pecadores, destituídos da glória de Deus. Nós estamos manchados com pecado, e o destino de uma perdição eterna pende sobre nossa vida. Se morrermos nessa situação, a Bíblia diz, não há esperança. Se morrermos nessa situação, não há oportunidade nova de salvação depois desta vida. Nós vamos partir daqui com o destino selado. A Bíblia diz que vamos partir daqui com o destino selado. Não é possível mudar o destino depois que partirmos daqui. Então é muito bom saber, em primeiro lugar, que existe remédio para o meu pecado. Existe a solução radical para o meu pecado. Deus está propício a me perdoar na base da morte de Jesus por mim. Uma vez que aceite essa morte de Jesus por mim, direta e pessoalmente, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o perdão plenário de Deus, reconciliados com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, ide por todo mundo. Esse é o escopo do Evangelho, é a última tribo. Cada igreja de verdade, cada igreja do Novo Testamento, cada igreja das gerações dos crentes ao longo da história, é um elo na empresa missionária. O mundo como escopo. Nenhuma igreja pode se fechar nos limites da sua paróquia. Quando os crentes se organizam como igreja, eles já sabem que entram na grande comissão. Eles já sabem que estarão de mãos dadas com as outras igrejas, com os missionários
igreja que não pense no mundo, na última tribo, que não pense além das suas fronteiras, essa igreja não merece o nome de igreja do Novo Testamento. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Sexto e penúltimo: quem crer e for batizado será salvo. Que coisa maravilhosa, não? A salvação em termos absolutamente práticos e simples: crer e ser salvo. É nesta ordem. Então, primeiro a fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se envaideça. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Quem crer e for batizado será salvo. Não que o batismo faça parte. O batismo não faz parte da salvação, é consequência dela. De modo que a pessoa que se converte, evidentemente, vai testemunhar essa conversão, porque o batismo é símbolo da salvação. Ele não faz a salvação, ele simboliza, ele dramatiza a salvação que já aconteceu. Então a pessoa que crê desejará se submeter ao batismo para testemunhar publicamente a sua experiência de conversão, do novo nascimento. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Veja que não diz não crer e não for batizado, porque quem decide a salvação de fato é a fé em Jesus ou não. Crendo, evidentemente, o batismo se segue a isto, como um desejo, uma espontânea vontade de obedecer a Jesus nesse ato, que é uma vinculação exterior com a igreja e com o povo de Deus. Quem não crer será condenado. Então, o Evangelho é o critério de julgamento. Na verdade, o julgamento vai separar as pessoas entre os que aceitaram o Salvador e os que não aceitaram o Salvador. Essa vai ser a grande questão. A questão no céu não vai ser a igreja ou a religião a que pertencemos. A questão no céu não vai ser se fomos batizados ou não. A questão no céu não vai ser pesar as boas obras, as caridades, as coisas boas que fizemos. A questão no céu vai ser o que você fez de Jesus Cristo. Então, quem crer nele, for batizado, será salvo. Quem não crer nele, será condenado, porque não existe salvação sem Jesus. A nossa igreja hoje, através da escola dominical, fechou a campanha na escola dominical. E fechou a campanha com um superávit de mais de R$ 1.800. Nós chegamos a 5.000, passamos de R$ 5.000, caminhando para 6.000 através da escola dominical. Nesta noite nós estamos encerrando solenemente a campanha, para depois avaliarmos qual foi a resposta onde nós chegamos neste ano com missões mundiais. Estamos de bom ânimo, sabendo que a igreja tem sempre dado uma resposta à altura da obra missionária e não vai ser diferente neste ano. Depois nós iremos saber exatamente como é que Deus moveu, quem Deus moveu, como é que o Senhor trabalhou conosco, não? Para que esse resultado maravilhoso fosse alcançado. Mas não deixe você, querido irmão, querida irmã, de dar a sua resposta de obediência prática à grande comissão de que você é parte. Eu descobri que todos somos missionários, num sentido muito específico. Ou somos missionários que enviam, ou somos missionários que enviam, ou somos missionários enviados. Como você e eu não fomos enviados para o campo, logo somos missionários que enviam para o campo. Porque eles não poderão ir se nós não segurarmos as cordas, se nós não suprirmos as suas necessidades, eles não poderão ir. Então eis o privilégio, eis a honra de assumir com Cristo essa responsabilidade, esse compromisso maravilhoso de fazer missões acontecer. Igreja em movimento, isso é missões. Nós vamos prosseguir o culto agora nas outras partes que temos diante de nós nesta noite. Proclamai as nações que Deus é amor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 95, 1 a 3, e depois Salmos 47,
Salmos 95, de 1 a 3. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande, o Rei e Rei grande acima de todos os deuses. Salmos 47, 6 e 7. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Vamos ter neste momento o solo para a irmã Denilde, Cristo, presença do Sul.
agora o momento do ofertório. Não é ainda o momento da oferta especial de missões, mas se você trouxe seus dízimos e sua oferta, você pode estar fazendo a entrega neste instante. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido neste momento. Essa é uma obrigação dos membros da igreja, para o sustento da igreja e das coisas que devem ser feitas aqui. Então, os membros estejam à vontade para estar contribuindo, os diáconos encarregados, por favor.
falar também a divisa que está em Salmos 93:6. Então já vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 93, versículo 3, desculpe. Salmo 96, versículo 3. E sempre lembrando, divida a sua Bíblia com quem está ao seu lado. Vamos então falar primeiro o nosso tema, que é proclamar às nações a glória de Deus. Quem não está podendo enxergar, eu já disse, né? Vamos lá? Proclamar às nações a glória de Deus. Só que nós, se proclamarmos com esse tom tão baixo, ninguém vai ouvir. Vamos falar mais uma vez? Proclamar às nações a glória de Deus. Salmos 93, versículo 96, versículo 3. Todos juntos. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Vamos então agora cantar o hino oficial e de pregar. O irmão Márcio estará fazendo a regência. Desculpe, irmãos, está atrás do programa que os irmãos receberam, tá? Então, se também alguém do seu lado não tem, divida com ele, porque esse hino é lindíssimo e eu gostaria de ouvir todos cantando. A cirurgia dela custa R$7.000. Então a nossa oferta pode estar ajudando essa irmã nessa cirurgia, né?
né, essa missionária, nessa cirurgia. Então, às vezes a gente pensa assim, que é muito, mas se você olhar que uma cirurgia custa esse valor, e aí a gente vê que realmente não é nada, né? Então vamos ter essa oração agora de agradecimento, para que Deus toque no nosso coração e que essa oração agora já seja o prenúncio do que nós vamos ter daqui a pouco. Senhor Deus, nosso Pai, damos graças a nós, Senhor Deus, pela oportunidade que nos deste de podermos ter a honra, Senhor, de participar desse santo ministério, que é aquele que contribuir, Senhor Deus, para que a tua palavra, para que o teu nome seja divulgado onde nós não possamos ir. Senhor, obrigado por isso. Obrigado, Senhor Deus, mas de coração. Que alguns irmãos não sentiram no seu coração, Senhor, essa necessidade de participar também desse ministério, Senhor Deus, dessa contribuição que ainda haja tempo. Que possamos verdadeiramente, Senhor Deus, não só atingir o nosso alvo, mas dobrá-lo, entregarmos tudo aquilo, Senhor Deus, que pudermos
nos resgataste, ó Pai, deste mundo tão iníquo, tão mau. Obrigado, Senhor, que nós estamos aqui nas condições de servos, ó Pai, e estamos aqui, ó Deus, para que Tu use cada um de nós para aquilo que Tu desejas, ó Deus, nesse grande ministério que é levar a Tua boas novas, ó Deus, a todas aquelas pessoas que ainda não as têm. E se neste local existe alguém que ainda não tem a Ti como único Salvador, ó Pai, que Tu possa estar tocando em seu coração e que ele possa ter um encontro aceitável nesta noite. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, chegamos ao epílogo, ao
momento culminante deste culto, deste mover do Espírito Santo. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse mover do Espírito fez da terra sem forma e vazia ser esse mundo belo que nós podemos contemplar. O mover do Espírito é criador, o mover do Espírito é vivificante, o mover do Espírito realiza os milagres de transformação. O mover do Espírito é vida. Neste momento vai ser um instante em que esse mover vai fazer a conclamação final. Quem sabe muitos aqui ainda não puderam se dispor para contribuir para a obra missionária este ano. Tiveram ainda esta oportunidade. Neste momento poderá ser o seu momento, desse mover que não vai se repetir mais este ano. Ele vai passar para a eternidade. Depois, só se Deus nos der outras oportunidades à frente, mas esta passa, ou nós aproveitamos este mover do Espírito para nos deixar levar por ele, ou perdemos para sempre esta oportunidade. A Bíblia diz, está no seu boletim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos e ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 5. Que maravilha! Não foi na fartura e não foi no momento, foi em tribulação e muita pobreza que esses irmãos espontaneamente insistiram em compartilhar com os irmãos que sofriam na Judéia uma fome devastadora que abalou o mundo naquele tempo. Então não é por poder, não é por ter sobrando, não é? Os exemplos bíblicos que nós temos foram pessoas que contribuíram na pobreza. No momento na verdade ele compartilhou até o que não tinha ou pouco que tinha. Então não pensemos em números, né? Vamos pensar, cada um aplicar isso ao seu coração, cada um deu o que podia. Talvez o que você possa parecer tão pouco em relação a outro que tem mais, mas Deus vai olhar não o número, mas vai ver como foi que foi feita essa entrega. 10 centavos podem significar para Deus uma oferta de verdade, e às vezes 10 mil reais pode não significar para Deus uma oferta de verdade. Porque se eu dei 10 centavos, mas Deus viu que foi da minha necessidade, mas eu dei 10 mil que estavam sobrando lá na minha conta bancária, é uma diferença muito grande nisso, tá certo? Então, senhores, a Bíblia ensina que a contribuição não é sobra, a contribuição não é só quando as coisas estão bem, mas a verdadeira contribuição muitas vezes vai nascer e vai sensibilizar até quem mais precisa, porque quem mais precisa às vezes compreende melhor o outro que precisa do que um que não precisa. Eu creio que essa identidade, essa solidariedade, esta identificação dos irmãos de Macedônia que eram pobres com os da Judéia que estavam mais pobres do que eles, isso permitiu que a oferta deles fosse um exemplo maravilhoso, inclusive para a igreja de Corinto. Neste momento, no mover do Espírito, nós iremos dar a você esta oportunidade. Você virá à frente e você colocará no gasofilácio a sua oferta de missões mundiais, que você ainda não teve oportunidade de fazer, vai fazer agora. Ou se você já fez a sua oferta e gostaria de rever isso, se você gostaria de reforçar a sua oferta, você pode fazer isso. Eu compartilhei com os irmãos que durante o ano de 12 anos passados, acumulando a minha oferta, mas no meu coração, sentindo a necessidade, o desafio deste ano,
fiz um esforço, não que pudesse, mas fiz um esforço para dobrar a minha oferta. Então estou muito feliz, porque este ano, pelo menos a minha participação pessoal, diante de Deus, eu posso dizer que 100% de melhora daquilo que fiz o ano passado. Faço com muita alegria, isso não é absolutamente, os irmãos sabem e convivem comigo, que não espero ser elogiado por isso. Eu sei que é o meu dever, é o mínimo que eu estou fazendo. Eu só quero dizer aos irmãos o seguinte: da satisfação, do prazer que Deus nos concede ao coração, de você dizer: Senhor, estou fazendo a minha parte, graças a Deus. Se cada crente fizesse a sua parte, maravilha seria o andamento da obra de Deus. É só esse espírito, é só essa emoção que está no nosso coração, porque o mais é dever mesmo, né? Temos o dever de fazer. Então vamos agora, neste instante, permitir que a igreja se movimente, que os irmãos se deixem conduzir por aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração. Se você quer fazer a sua oferta, faça. Se você quer reforçar a sua oferta, reforce. Este é um grande momento. Pai Celeste, nós queremos, agradecidos, comparecer à Tua presença, para Te agradecer esse mover do Espírito Santo no seio da Tua igreja durante as últimas semanas, onde podemos dizer o mesmo que Paulo disse dos macedônios, que muitos dos irmãos aqui, de suas necessidades, deram tudo o que podiam para ter o privilégio, para ter a honra de participar do sustento da obra missionária de missões mundiais. Nós queremos desde logo consagrar estes valores, queremos desde logo expressar o nosso desejo, Senhor, nosso Deus, de que eles estejam disponíveis para a Junta de Missões Mundiais aplicá-los de sorte a suprir as necessidades do campo missionário, quer dos irmãos que pregam Tua palavra fora do Brasil, quer de irmãos convertidos em países paupérrimos, que não raro amanhecem o dia e não têm o que comer. Quem sabe estejamos compartilhando o pão, o alimento de algum irmão necessitado lá do outro lado do mundo. Nós te damos muitas graças porque pudemos, cada um com a sua possibilidade pessoal, pôde dizer: Senhor, conte comigo, aqui está o que eu posso. E eu me sinto feliz por conceder, por separar aquilo que está no meu alcance para ser um daqueles, Senhor, alistados na obra de missões. Obrigado por esta igreja maravilhosa, pelo esforço, por tudo que aconteceu. E domingo que vem estaremos comunicando ao Teu povo o resultado final deste esforço, Senhor. E desde já, nós desejamos realmente que Tu aceites, que seja aceitável diante de Ti, o esforço da Tua igreja, o sangue, o suor, as lágrimas até, que o dinheiro representa, que na verdade ele representa a vida. Nós estamos, pois, depositando um pouco de nossas próprias vidas em cada envelope, em cada gesto de contribuição. É um pouco da nossa própria vida,
que nós depositamos sobre o altar do Senhor. Reconhecemos isto com muita alegria, porque Jesus deu tudo, o grande missionário por excelência. Obrigado por esse momento maravilhoso, emocionante, e realmente, Senhor nosso Deus, esse mover do Espírito possa permanecer na vida dos teus filhos durante a semana que se abre, as lutas, as dificuldades, que cada um se perceba constantemente animado, fortalecido no homem interior pelo Espírito Santo que em nós habita. Muito obrigado, pois, louvado seja o teu santo nome, e que este ano o objetivo, o alvo da Junta de Missões Mundiais possa ter sido ultrapassado com esforço maravilhoso dos batistas brasileiros. Nós oramos de todo o nosso coração, agradecidos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Antes da participação final do sexteto consagração, que é o pós-lúdio, os irmãos se recordem que na sexta, no sábado, nós teremos conferências, que está aí no seu boletim, não vai esquecer, nos dias 12, 13 e 14, conferências, dia 12, o pastor Haroldo, mordomia da observância, dia 13, pastor Marcelo, mordomia da confiança, dia 14, seminarista Júlio da Pedrosa, mordomia da fidelidade, durante as noites dos feriados do final de semana, com encerramento no domingo de manhã. E a cantata, no dia 15, à noite, a cantata de Páscoa, O Messias, conjunto novo cântico, domingo que vem, à noite, todos convidados. Sexteto está com a palavra, sexteto consagração para o pós-lúdio.